Vamos lá. Todo mundo que conseguiu acesso, alguém não conseguiu acesso ao Moodle lá, já viu que tá o material da primeira aula lá, já vai sair tudo naquele formato lá, tá, gurizada? Vai ter sempre um tópico com o PDF e com o link da aula gravada, tá bom? Então, se alguém não teve acesso, se alguém não viu lá, daí vamos tentar resolver isso aí. Tá? Buenas. Vamos lá, então. Nossa segunda aula de dispositivos 2, dispositivos e circuitos eletrônicos 2. O que a gente vai conversar hoje, tá? Basicamente duas coisas. Primeiro, tentar entender o que está acontecendo no circuito com o transistor e aonde que está o nosso ponto de estudo ali, o que a gente quer saber calcular do circuito com transistor. E o segundo momento para fazer uma simulação, obter o modelo do transistor e a simulação, tá? Então, basicamente, o que a gente quer é analisar um circuito amplificador, a gente quer analisar, quando a gente fala analisar um circuito, é saber calcular tensão e corrente, tá? É isso que quando a gente fala analisar um circuito significa. Então, a gente quer ser capaz de calcular tensão e corrente num circuito amplificador, ou seja, num circuito onde tem transistor operando na região linear, e para poder fazer isso, a gente precisa modelar esse circuito. Então, qualquer circuito, em qualquer área da engenharia elétrica, tu vai ter que modelar os componentes. O que significa modelar? Significa tu transformar aqueles elementos que estão no circuito em elementos que tu consiga aplicar as leis de circuitos que tu aprendeu lá em Circuitos 1. Às vezes tu pega um circuito extremamente complexo, seja uma linha de transmissão, seja um circuito amplificador, para te poder aplicar aquelas ferramentas de análise de circuitos que tu viu lá em Circuitos 1, que eram as leis de Kirchhoff e tal, para te poder aplicar aqueles métodos de análise, ou seja, para te poder aplicar aqueles métodos para calcular a tensão e corrente nos elementos, tu precisa primeiro assumir algumas coisas, né? Construir um modelo equivalente do circuito real. Então, é esse o primeiro estágio da nossa disciplina aqui, tá? A gente vai entender o porquê e vamos construir esse modelinho, tá certo? Esse é o intuito da aula de hoje. Tá buenas? Deixa eu só abrir o chat aqui, ver se vocês não estão falando comigo. Jura que estão falando, né? Vamos lá, vamos conversar aqui então. Então, esse é o objetivo. E esse contexto tu vai encontrar nos livros lá como modelo RE do transistor, tá? Modelo RE ou modelo Pi também encontrado em algumas literaturas, tá? Eu vou adotar aqui a denominação modelo RE. É um Rzinho minúsculo e minúsculo, tá bom? Mas vamos lá. Tá, então, o nosso cenário de estudo aqui, o cenário de estudo dessa disciplina é o transistor operando na região linear, tá? Ou seja, ele operando como amplificador, tá? Eu trouxe uma imagem aqui só para dar uma ilustradinha do que está acontecendo, certo? Um amplificadorzinho mais simples, seguindo mais ou menos a linha que a gente começou na última aula, tá bom? O que um circuito amplificador faz aqui, né? O circuito amplificador ele vai pegar a energia proveniente de uma fonte, nesse caso aqui uma tensão VCC, que pode ser uma bateria, que pode ser uma fonte CC, ele vai drenar a energia dessa fonte e vai fornecer para a tua carga. Nesse caso aqui, a carga que ele está fornecendo, essa tensão aqui, é a carga de um alto-falante, certo? E como que ele drena a energia desse VCC, dessa tensão contínua, e fornece para alto-falante? Como que o transistor faz isso? De que forma que ele faz isso? Ele faz seguindo um padrão de forma de onda dado pela entrada. Então, digamos que esse padrão aqui está sendo fornecido pelo teu MP3 player, talvez algum de vocês tenha tido um desses aqui, isso nem existe mais, né? Mas isso aqui é um dispositivo, para quem não conhece, pessoal, que tu conseguia armazenar música aqui dentro, tá? E ele servia só para isso, tá? Às vezes como pendrive também. Então, tu reproduz a música dele e tu precisa de um amplificador para fornecer para o alto-falante, tá? Então, ele gera um padrão de forma de onda aqui, que é um padrão que vai excitar essa membrana do alto-falante, só que a energia que tu fornece para o alto-falante vem do VCC aqui, e não do meu carinha MP3 player ou MP4 player, enfim, tá? Então, como essa é a ideia, certo? Tu tem um sinal de entrada aqui que tu vai
pegar esse padrão do sinal de entrada e fornecer para uma carga. Tá? Isso é um circuito amplificador, de forma geral, mas não só de áudio. Áudio eu trago aqui como sendo o exemplo mais palpável, digamos assim. Porque isso, na real, esses circuitos que a gente vai ver, eles são aplicados em amplificação de pequenos sinais, né? São portas AD, são construção de microchips e assim por diante. Mas a ideia aqui é o seguinte, tu tem um sinal de entrada, tu tem uma fonte de alimentação e tu tem a tua carga, tá? Essa é a ideia. Vamos olhar um pouquinho como é que isso aqui está funcionando, tá? Eu vou representar esse sinal de entrada aqui, que, por exemplo, eu botei um MP3 player, mas podia ser que nem na última aula, que eu coloquei um microfone aqui na entrada. Pode ser, como eu também tinha comentado, o captador do teu instrumento lá, de uma guitarra, de um violão, enfim, tá? E a saída aqui não necessariamente é um alto-falante, pode ser outro estágio de amplificação, pode ser, enfim, qualquer carga ali que tu queira fornecer esse padrão de forma de onda amplificado, certo? Então, eu vou substituir aqui o que é esse sinal de entrada por um sinal genérico, uma fonte genérica aqui na entrada, mas lembra que isso aqui é o sinal de entrada, certo? Isso aqui não é uma fonte de alimentação aqui desse lado. Aqui não é a entrada de alimentação, aqui é a entrada de sinal. Então, tu vai ter um sinal entrando aqui, esse sinal vai entrar no teu amplificador, e o amplificador vai drenar a energia da fonte de alimentação, que pode ser uma bateria, que pode ser uma fonte linear, enfim, ele vai drenar a energia desse VCC e vai fornecer para a tua carga, seguindo esse padrão aqui. Substituindo esses caras, então, por uma forma genérica, tá? Esse VI aqui é o sinal, é o padrão de entrada que tu quer gerar uma réplica dele amplificada, só que aqui na saída, tá? Aqui é o teu sinal de entrada, aquilo que tu quer amplificar. E aqui na saída tu quer gerar esse sinal amplificado, ok? Então isso aqui não é a alimentação do teu circuito. A alimentação do teu circuito é esse VCC. É daqui que vem a energia que tu fornece na saída. É daqui que vem a energia que tu fornece aqui na saída. Então tem que ficar algumas coisas claras aqui, ó. Esse primeiro VI que a gente conversa é o sinal de entrada, aquilo que tu quer amplificar, tá? Ele não é a alimentação do teu circuito. É um sinal, por exemplo, um sinal de áudio, o sinal do captador, o sinal do microfone, enfim, aqui é o sinal que tu quer amplificar. Sempre, sempre esse VI vai ser isso, tá? A alimentação do circuito mesmo, da onde vem a energia que tu fornece na carga, na saída, vem do VCC. Então, esse amplificador, ele vai drenar, né, esse circuito que está aqui embaixo, ele vai drenar a energia do VCC e vai fornecer na saída. E aqui a gente representa por RL, né, o sinal de saída. Então, isso aqui é a carga, é a saída, certo? Então, tu tem a entrada, um sinal de entrada, tu tem a saída com a tua carga, onde tu quer fornecer o sinal amplificado, e tu tem a alimentação, tá? O VCC, é da onde vai vir a energia de fato, tá bom? Então, essas partes aqui é bem importante, não confunde, por exemplo, esse RL, ele não faz parte do teu amplificador, ele é a tua carga. Esse VI não é a alimentação do circuito, é o sinal de entrada. O VCC, sim, que é a alimentação desse circuito, é da onde tu vai drenar a energia que tu vai fornecer para a tua carga. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, só para nós chegar na mesma página, tá? Saber identificar num amplificador da onde que está vindo a energia, o que é a carga, o que é o sinal de entrada, ou seja, o que é o que tu vai amplificar, certo? Quem lida com música, quem já teve uma guitarra, por exemplo, que tu tem que ligar no amplificador, o amplificador não funciona se tu não liga ele na tomada, certo? Por quê? Porque ele tem que tirar energia de algum lugar, ele não tira energia do captador, ele não tira energia da guitarra, que é isso que está sendo representado aqui. Tu não vai tirar energia do VI. O VI é apenas uma informação para ti, é informação para o amplificador, para assim ele drenar a energia do VCC aqui, energia da fonte de alimentação, para fornecer para a tua carga, tá? Essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura. Agora vamos conversar um pouquinho melhor de como que essa estrutura de amplificação funciona. Eu estava falando antes, ali no início, que a gente vai estudar o amplificador com o transistor operando na região linear. Vocês lembram mais ou menos o que significa região linear de um transistor? Transistor, ele é aquele elemento, como nós tínhamos comentado na última aula, que ele é a estrutura mínima, digamos assim, o elemento
que favorece tu controlar o valor de corrente que circula num certo ramo. Tá? Assim como a torneira regula quanta corrente passa num duto, né? Então, tu consegue fazer esse controle. E o controle tu pode realizar em 3 estágios, digamos. Completamente aberto, completamente fechado ou intermediário. Ou essa chavezinha, né? A gente pode pensar que esse transistor é como se fosse uma chavezinha, ou essa chave está completamente fechada e está cruzando qualquer corrente nele, a corrente que o circuito mandar vai cruzar, do coletor para o emissor, né? Lembra dos terminais aqui? Coletor, emissor, certo? Ou vai circular qualquer corrente, que essa chave está completamente fechada, e esse completamente fechado a gente diz que ele está saturado, ou seja, é como se ele tivesse fechado um curto do coletor para o emissor, ou ele está nesse estágio, ou está completamente aberto, ou não cruza nada do coletor para o emissor, não cruza nada de corrente, ou seja, tu não mexeu na tua torneira, não cruza nada, ou tu está no meio termo, onde tu regula exatamente o valor que tu quer passar, certo? Quando tu está operando em completamente fechado ou completamente aberto, a gente diz que está trabalhando do transistor como chave. E esse é o princípio de toda eletrônica digital. Todas as portas lógicas, tudo que tu tem on-off, é o princípio de toda essa área da eletrônica, são os transistores operando na região de saturação ou na região de corte. Completamente fechado, completamente aberto. Esse é uma área da eletrônica. Mas agora, se eu pego esse transistor e configuro ele para operar na região linear, significa que eu estou regulando. Ele não está nem completamente aberto, nem completamente fechado. Ele vai ter a condutância que eu quiser, na hora que eu quiser. E aí ele funciona como amplificador. Tá? E como que é isso mais ou menos? Isso é daí, dentro dessa região, que ele vai obedecer àquela lei que a gente tinha visto, que vocês já tinham visto, que a corrente que circula nesse coletor emissor, que é a corrente de coletor, ela vai depender exatamente da corrente de base que eu colocar nesse transistor. Então, se eu aumento IB, vai aumentar IC, se eu diminuo IB, vai diminuir IC. Só na região linear que isso é verdade. Quando eu estou trabalhando na região linear, na região de amplificação. E é nessa região que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina, assumindo que o transistor está operando na região linear. Então, tu tem 3 regiões para operar, transistor completamente fechado, imagina como se fosse uma torneira que deixa passar qualquer água. Não tem mais como tu abrir essa torneira. Ou ela está em saturação, ou ela está em corte, ou está na região ativa. É importante tu diferenciar esses 3 meios, 3 formas de operação do transistor. Ou é um interruptor fechado, ou é um interruptor aberto, ou eu estou regulando a corrente que passa nele. Aberto e fechado, eletrônica digital, on-off, 0 e 1, é todo o princípio da eletrônica digital. No meio do caminho, eletrônica analógica, que daí a gente tem a variação que a gente quiser, da forma que a gente quiser, certo? Então tu tem essas 3 formas de operar um transistor. Né? Ou ele está regulando aqui, ou ele deixa passar completamente, ou ele deixa passar nada de corrente do coletor para o emissor. E como que eu digo em que região de operação que esse cara vai trabalhar? Como que eu digo para o transistor, tu vai trabalhar na tua região ativa? Ou, não, tu vai trabalhar como chave. Como que eu configuro esse transistor para ele operar na região que eu quero? Aí vem os chamados circuitos de polarização. E aí tu viu inúmeros circuitos de polarização lá, e viu polarização não só do transistor, viu de outros tipos de transistores. Esse aqui é o bipolar de junção, né? Transistor bipolar de junção. Provavelmente tu viu outros tipos de transistores também. Mas a ideia é sempre a mesma. O transistor ele pode operar como chave ou como amplificador. Como é que eu diferencio o jeito dele operar? Através dos circuitos de polarização, definindo as tensões e as correntes nos terminais. E quem faz isso são os circuitos de polarização. Daí existe circuito de polarização fixa, polarização divisor de tensão, seguidor emissor. O que esses tipos de polarização fazem? Eles definem no teu transistor qual que vai ser a tensão entre o coletor e o emissor, VCE. Eles definem qual que vai ser a corrente de coletor. Eles definem qual que vai ser a corrente de base. Para entender isso um pouquinho melhor, esquece um pouquinho da esquerda para o capacitor e da direita do capacitor aqui, ó. Porque isso aqui é o sinal de entrada da amplificação.
e isso aqui é a tua carga. O que está aqui no meio, isso aqui que é o amplificador de fato, tá? Isso que está destacado aqui que é o circuito amplificador. O que está para a esquerda é o sinal de entrada, aquilo que tu vai amplificar. E o que está para a direita é a carga, é aonde tu vai aplicar o sinal amplificado. Então esquece esses dois lados aqui um pouquinho e vamos olhar só no amplificador, certo? Só aqui no meio, só na amplificação. Como que eu defino que esse transistor aqui, ele está operando na região linear? É isso aqui que eu falei, definindo qual que é a tensão VCE entre os terminais dele e qual que é a corrente que vai circular nele. E quando a gente define esses valores, a gente está definindo o ponto de operação desse transistor. Ah, mas por que eu quero definir o ponto de operação? Porque tu tem alguns pontos que esse transistor pode operar, que é o ponto no corte, o ponto na saturação ou o ponto na região linear. E o que é isso? São os pontos quiescentes do teu transistor. Então, se eu pegar um gráfico aqui, ó, por exemplo, da tensão que eu vou definir entre esses dois terminais, que é o coletor e o emissor, e a corrente que vai circular nesse elemento, que é a tensão VCE e a corrente IC, eu posso desenhar um gráfico, e vocês já estão familiarizados com esse gráfico, eu acho, que é o valor da corrente que vai passar nesse transistor em função da tensão entre os terminais desse transistor, terminais coletor e emissor, tá? Que é onde tu regula a passagem de corrente. Então eu posso desenhar isso aqui. Qual que é a relação entre um e outro? E dependendo da onde que eu coloco esses valores, é o ponto de operação desse transistor. Então, por exemplo, imagina aqui comigo, que eu coloquei o ponto de operação do transistor bem aqui assim, ó. Ups, se eu conseguir, aqui, ó. Coloquei um ponto de operação no meu transistor aqui. O que que a gente tem aqui nesse ponto? Olha que ele está em cima do eixo da corrente no coletor. Então, tu tem um valor de corrente aqui, ó. Tu tem uma corrente circulando do coletor para o emissor nesse transistor. Existe uma corrente fluindo. E quanto que é a tensão VCE nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, a tensão VCE é 0 volts. Tu tem 0 volts entre os terminais, mas tu tem corrente. Tá entendendo isso? Entre o terminal coletor e emissor, tu tem 0 volts. E tu tem corrente. O que que é isso em circuitos elétricos para nós? O que que é um elemento onde tu tem uma queda de tensão 0 entre os terminais, mas existe corrente fluindo? A gente encarava isso lá em circuitos 1 como um curto-circuito. Lembra disso, mais ou menos? Existe queda de tensão 0 entre os dois terminais. No entanto, existe uma corrente circulando. Opa, se tem corrente e não tem tensão em cima desse elemento, quer dizer que a resistência dele é 0. Se a resistência dele é 0, é porque ele é um curto-circuito. Então, se o meu transistor está operando exatamente nesse ponto aqui, é como se existisse um curto entre o coletor e o emissor. É como se existisse um curto entre o coletor e o emissor. E isso é como se fosse um interruptor da tua tomada ligado. É como se tivesse apertado o interruptor. Isso aqui a gente diz que ele está no ponto de operação chamado saturação. É a saturação do teu transistor. Porque aqui nesse ponto está saturada a junção do coletor para o emissor. Ele está passando qualquer corrente. A corrente que o circuito enfiar no transistor vai cruzar. Ele não está limitando nada, ele está funcionando como se fosse um interruptor fechado. Tu está na saturação. Esse é um ponto possível de operação do transistor. Entende mais ou menos isso? Entende que eu posso colocar o transistor para operar no ponto de saturação. E ele operar no ponto de saturação é como se ele fosse uma chavezinha fechada do coletor para o emissor. Porque tem corrente entre o coletor e o emissor, no entanto, não tem tensão. Ah, mas de onde que está vindo essa corrente? Está vindo do resto do circuito. Está vindo lá de cima. Certo? E esse é um ponto de operação. Mas tem o outro extremo. Se aqui nesse ponto ele está operando como se fosse um curto-circuito, se eu botar ele a operar aqui nesse ponto, ele opera como se ele fosse um curto-circuito, eu tenho o outro extremo, que é botar ele em cima do outro eixo. Aqui em cima desse eixo ele vai ter um valor de tensão diferente de 0, que aqui é o 0, então ele vai ter um valor de tensão diferente de 0,
No entanto, a corrente de coletor dele é zero, ó. No entanto, a corrente dele vai ser zero. Então, não existe corrente circulando aqui, não existe corrente circulando do coletor para o emissor. Se não existe corrente circulando do coletor para o emissor, é como se eu tivesse aberto uma chavezinha do coletor para o emissor. É como se eu tivesse ido lá e aberto o interruptor, abri uma chave. Não tem como a corrente circular, eu abri a chave. Não tem corrente circulando entre esses dois pontos. E se não tem corrente circulando entre esses dois pontos, é como se fosse um circuito aberto. Porque é no circuito aberto que não existe corrente. E se não está circulando corrente, a gente diz que esse transistor está cortando a corrente do coletor para o emissor. Ele está cortando a corrente que iria circular do coletor para o emissor. E a gente diz, então, que esse ponto se chama ponto de corte. Porque não existe corrente fluindo do coletor para o emissor. Aí tu tem os dois pontos que eu mencionei. Que o transistor aqui na saturação está fechado, está conduzindo qualquer corrente, a corrente que o resto do circuito mandar. E aqui nesse ponto tu está no corte, onde não conduz nada. Esses são os dois pontos que caracterizam a operação do transistor como chave. Ou ele está fechado conduzindo qualquer coisa, o que o circuito mandar, ou ele está aberto e não conduz nada. Isso é operação como chave. On, off, sim, não. Eletrônica digital, interruptor. Tá? Agora, peraí, eu não quero nenhum nem outro. O que a gente quer, a gente vai trabalhar aqui no meio. A gente vai trabalhar num ponto aqui no meio. Nem na saturação, nem no corte. A gente vai trabalhar em cima daquilo que vocês aprenderam como reta de carga. A gente vai trabalhar num ponto, por exemplo, aqui no meio da reta de carga. O que é a reta de carga? É o ponto, é a linha, a reta, que liga o ponto de saturação no ponto de corte. Que são os pontos possíveis de operação desse transistor. Eu vou colocar o ponto de operação aqui, por exemplo. E daí ele vai existir uma coordenada de tensão e vai existir uma coordenada de corrente. Ao mesmo tempo, em cima desse elemento, vai existir tensão e corrente. Ao mesmo tempo, ele vai existir tensão e corrente em cima desse cara. E aí a gente está na chamada região ativa. Aqui no meio, a gente está na chamada região ativa. E é aqui que todos os amplificadores se baseiam. E a gente já vai entender por que ele serve como amplificador. Tá? Mas ele não vai trabalhar nem no corte, nem na saturação. Ele vai trabalhar aqui na região ativa. Vai trabalhar aqui nesse ponto. Onde tu vai ter um valor de tensão aqui, ó, VCE, e a gente chama esse valor de VCE quiescente. Sei lá, 10 volts, 5 volts, 13 volts, enfim, depende do que define quanto que é esse valor. E vai existir um valor de corrente, por exemplo, um valor de corrente de coletor quiescente, que são as coordenadas do teu ponto de operação. Então, ao mesmo tempo, existe em cima desse transistor aqui, se eu perdi meu mouse aqui, ó, existe em cima desse transistor um valor VCE entre o coletor e o emissor, porque ele não está completamente fechado nem completamente aberto, e existe um valor de corrente circulando entre o coletor e o emissor, porque ele não está completamente aberto nem completamente fechado. E o valor de corrente que circula aqui é tu que define. Tu define pela corrente de base. E aí, aqui na região ativa, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui na região ativa, aqui que é válida a relação IC igual a beta e B. Aqui na região ativa. E aí tu consegue definir o ponto de operação desse cara através dessa equação. E como que eu coloco o transistor ou no corte, ou na saturação, ou para operar como amplificador? Através dos circuitos de polarização, que eu estava falando para vocês. Então, através daqueles circuitos, nesse caso aqui específico que eu estou botando para vocês, é uma polarização fixa, que é a polarização mais simples que tem para o transistor, que são só dois resistores. É um resistor de base e um resistor de coletor. E lá em dispositivos 1, tu aprendeu a calcular o valor de RB e de RC para definir esse ponto quiescente ali. Lá em dispositivos 1, tu disse assim, ó, eu quero colocar o transistor nesse ponto. Ou seja, eu te dei a coordenada VCE e IC. Eu te disse quanto que eu queria de tensão e quanto que eu queria de corrente no meu transistor.
E daí tu aplicou lá as equações e tal, e descobriu, o resistor RB tem que ser 200K e o RC tem que ser 5K. Tá? Então, tu aprendeu a calcular esses dois caras. Então, a gente está saindo do pressuposto que o transistor já está polarizado naquele ponto. A gente não vai polarizar ele. Ele já está lá. Está paradinho naquele ponto lá, no ponto quiescente, no meio da reta de carga, por exemplo. Então, só vamos botar uns valores aqui, vamos ver se fica melhor de entender. Digamos, eu estou alimentando o meu amplificador com 24 volts CC, tá? Uma fonte de 24 volts lá que tu construiu, ou que tu comprou uma fonte chaveada, enfim. 24 volts tu está alimentando o teu amplificador. O que acontece com esses 24 volts aqui? Ó? Tu disse, eu quero um VCE quiescente na metade do meu VCC. É o projetista que define isso. Então, eu vou dizer aqui, vou desenhar mais um gráfico aqui do lado, que é o valor VCE. Tá? E eu vou dizer assim, desses 24 volts, eu vou ficar com 12 aqui em cima do meu transistor, entre o coletor e o emissor. Por que eu estou fazendo aqui? Vamos pensar junto aqui. Eu estou olhando essa malha aqui. Eu estou olhando essa malha aqui. Tá? Eu estou olhando essa malha. Eu olhando essa malha, o que a gente tem? A gente tem que bem embaixo, aqui é 0 volts, né? Lá em cima é 24. Então, o que a gente tem? D0 mais VCE mais a tensão em cima desse cara aqui vai ser 24. Ou seja, a tensão em cima desse resistor mais a tensão desse elemento vai ser 24. Digamos que eu vou botar 12 aqui, ó. VCE é 12 volts. 12 volts. Então, quer dizer que a minha coordenada lá no ponto quiescente é 12 volts. Certo? Estão entendendo mais ou menos isso aqui? Eu estou dizendo o gráfico do VCE. A gente polarizou lá em dispositivos 1, tu aprendeu a calcular qual o valor do resistor de coletor que eu vou botar aqui, para garantir 12 volts no meu transistor. Para garantir que em cima, entre esses dois terminais aqui, vai ficar os 12 volts retinho, lisinho, bonitinho, como está aqui. O que tu está fazendo? Tu está pegando os 24 e está cortando ele no meio, e está pegando só 12. É isso que tu fez. É como se tu fizesse lá, por exemplo, como eu tinha comentado na primeira aula, a analogia com o barro e o vaso, tu tá pegando tudo aquele 1 quilo de barro e tá tirando, eu vou usar só a metade. E a outra metade eu não vou usar. Eu fiquei só com a metade de tudo aquilo que eu tinha. Peguei, fiquei com essa metade. Agora, em cima dessa metade, que eu vou trabalhar. Que eu vou moldar esses 12 volts aqui, eu vou moldar ele da forma que eu quero. E que forma que tu quer moldar ele? Tu quer moldar ele para ser um retrato daquilo que tu tá pondo aqui na entrada. Então, tu vai vir aqui e vai colocar um sinal de entrada. Tu vai colocar um sinalzinho de entrada. Por exemplo, imagina que isso aqui seja um valor senoidal. Vamos trocar de cor aqui, Vamos trocar de cor. Vamos imaginar que é senoidal só porque é mais fácil, tá? Vamos imaginar que seja um sinalzinho senoidal aqui na entrada, de baixa amplitude. Tá? Digamos que tu tá fazendo um dó perfeito lá no teu piano, no teu... Enfim, né? Tu tá colocando um dó aqui, sei lá. Uma frequência fixa. E a minha caneta tá bugando, desculpa. Meu Deus. Trancou aqui, pessoal. Lagou aqui, lagou aí? Ixi, parou tudo. Aí, agora tá andando. Então, imagina que tu tá colocando esse sinal de entrada aqui agora. Tá? Esse aqui é teu sinal de entrada. E arrisca. Não tá arriscando, olha aí. Meu. Só um segundinho. Só um minutinho. Problemas técnicos. Será que agora vai? Olha aí, ó. Se vocês quiserem fazer uma vaquinha para me ajudar a comprar um SSD aqui, eu fico grato. E agora vai? Aí, agora vai. Então, saca só. A gente pegou os 24 volts, tá? E transformou, pegou uma parcela desses 24 e a gente está aqui em cima, nesses dois terminais do teu transistor, tu tem essa parcela, digamos que seja 12 volts. E daí a ideia que eu estou falando é a seguinte, eu vou pegar esses 12 volts e vou moldar eles, eu vou brincar com ele do jeito que eu quiser, eu vou transformar esses 12 volts no que eu quiser. O que eu quero transformar? Num retrato desse sinal de entrada aqui, só que amplificado.
E como que isso funciona? Lembra que isso aqui, por exemplo, é teu mic, enfim, é um sinal aqui que está entrando. Como é que isso aqui funciona? Esse sinalzinho de entrada aqui, ó, eu estou aplicando aqui nesse ponto, ó. Ele está entrando aqui nesse pontinho aqui, ó. E vocês lembram lá de dispositivo Zoom que esse pontinho aqui é o terminal de base do meu transistor. É onde está entrando a corrente de base quiescente no meu transistor. Quem que definiu essa corrente de base transistor? Ah, o RB que tu calculou. E tu calculou esse RB para dar a corrente de base quiescente, que ia até dar a corrente de coletor quiescente. Ou seja, para dar aquele ponto de operação que a gente queria. Quem que disse esse ponto de operação? Eu, quando falei que queria 12 volts aqui. Eu falei que queria 12 volts, logo eu defini o ponto quiescente aqui no meio, logo eu defini a corrente de coletor que eu preciso, logo tinha definido a corrente de base, porque corrente de coletor é dado pela corrente de base, e isso implicou no cálculo do RB. Tá? Então, tu tinha já esse ponto paradinho aqui trabalhando. Agora, tu tá colocando esse sinal de entrada. E aí, o que que significa isso? Ó, tá trancando de novo. E o que que significa isso? Esse sinalzinho aqui, essa variaçãozinha que tu tá colocando aqui na base, ela vai somar nesse sinal que tu tinha aqui na corrente de base. Já tinha uma corrente fluindo... Cara, eu não vou conseguir riscar, peraí. Enquanto eu tento resolver, pessoal, me conta uma história boa aí, me conta o que está acontecendo na vida de vocês. Me falem alguma coisa. Fala da calorada, PC. Calorada hoje, pessoal. Pode falar, João. Conta aí o que vai acontecer. Não, é só avisar o pessoal, então, que não deve saber, que hoje, 5 horas da tarde, vai ter a calorada no Meet pra gente receber o pessoal que entrou na faculdade. Então, assim, eu sei que alguma parte do pessoal, igual a mim, vai ter aula com o Pedro até 5h30, mas, assim, se derem, dê uma entrada lá pra falar com o pessoal, bater um papo com quem tá entrando na faculdade. 5h30 é bondade tua, né? É, eu tô supondo só aqui. Meu, foi quase até a 1 ontem. Meu Deus, vocês deixam isso acontecer, cara. Não, mas tá certo, tem que aproveitar. Vamos lá. Então, calorada hoje, quem quiser dar boas-vindas para os bichos, dizer que dá para fugir enquanto tá cedo, tá convidado. Capaz, brinquedo, tá? Zoeira. Beleza, então vamos lá, vamos ver se agora não tranca. O que está acontecendo aqui? Coloquei entre os terminais do transistor 12 volts. Peguei os 24, cortei 12 volts. Agora o que eu estou fazendo? Estou colocando um sinal de entrada aqui, ó, que vem lá do captador, que vem do microfone, enfim. Ele está entrando aqui nesse nó. É um sinalzinho de entrada que vem de um sensor, por exemplo, enfim, está vindo aqui. Imagina ele senoidal. O que vai acontecer? Esse sinalzinho que eu estou pondo nesse nó aqui, ele vai pegar e vai sobrepor naquela corrente que tu já tinha aqui na base, que já estava entrando uma corrente aqui na base, que era a corrente de base quiescente, definida pelo resistor de base. Ela já tinha uma IB quiescente, mas agora tu está sobrepondo, tu está somando uma correntezinha de basezinha, uma correntezinha que está sobrepondo aquela corrente que tu tinha antes. Ela está somando, porque tu botou uma perturbação nela agora. Tu adicionou esse sinal que está perturbando aquela corrente que já tinha fixa ali. Digamos, antes ela era 10 miliamperes. Agora ela é 10 miliamperes mais a perturbação. Por exemplo, uma perturbação de 1 miliampere. E o que acontece quando tu botou essa variação na corrente de base? Pô, a gente está trabalhando aqui, ó, região ativa. Região ativa, a gente tem que obedecer essa equação aqui. E daí o que acontece? Pô, variou a corrente de base. Então quer dizer que a minha corrente de coletor, que antes era só o valor quiescente, agora vai ter uma variaçãozinha de corrente de coletor. Ou seja, a corrente de coletor vai sofrer uma perturbação no valor dela, que é o retrato dessa perturbação de entrada aqui. Porque ela vai sobrepor aqui na base junto com a corrente quiescente. E o que está acontecendo? Bom, então quer dizer que a minha corrente de coletor agora não é mais um valor contínuo, liso, bonitinho. Ela é esse valor liso, bonitinho, mais uma perturbação. E essa perturbação é uma perturbaçãozinha AC, porque ela segue o retrato desse sinal de entrada.
que ele é basicamente essa perturbação que eu estou botando na entrada vezes beta, certo? É isso aí que está acontecendo. Tá, mas e aí? E aí que se eu estou variando a corrente de coletor, antes ela era um valor contínuo, lisinho, bonitinho, agora tem essa perturbação. O que essa perturbação é aqui para nós no ponto? Significa que antes tu tinha a corrente paradinha naquele ponto ali, ó. Mas agora tu botou uma perturbação, ou seja, essa corrente vai subir um pouquinho e vai descer um pouquinho, ela vai ficar sacudindo, oscilando em torno do ponto de operação. E essa oscilação na corrente de coletor que acontece ali, deixa eu só trocar a cor para ver se fica melhor de ver, e essa oscilação que vai acontecer aqui, ó, em torno do ponto quiescente, aumenta e diminui, porque agora tu tem essa parcela, isso aqui vai resultar numa oscilação lá no ponto quiescente. Então, esse ponto não vai ficar mais aqui paradinho, ele vai subir na reta de carga e ele vai descer na reta de carga, porque tu está variando a corrente. Então, está subindo e descendo aqui, esse ponto quiescente está subindo e descendo, subindo e descendo. Ele está oscilando aqui também. E essa oscilação no ponto quiescente, putz, vai resultar numa oscilação aqui na coordenada x também, ó. Então, quando a corrente de coletor oscila, o ponto quiescente oscila, logo a coordenada x também vai oscilar. E o que é a coordenada x? É a tensão entre o coletor e o emissor. E a tensão entre o coletor e o emissor, então, ela vai oscilar em torno do ponto quiescente. Vai diminuir e aumentar, diminuir e aumentar, diminuir e aumentar. De acordo com a oscilação do ponto quiescente. E essa oscilação é de acordo com a oscilação da corrente de coletor. E a corrente de coletor vai oscilar conforme a oscilação na corrente de base. E a corrente de base vai oscilar de acordo com o sinal de entrada. Então, eu botei uma perturbação senoidal aqui, na entrada, eu vou ter uma perturbação senoidal na base, logo eu vou ter uma perturbação senoidal no coletor, logo eu vou ter uma oscilação senoidal no ponto quiescente, e por consequência, eu vou ter uma oscilação senoidal no VCE. E essa oscilação aqui, ó, que eu estou representando para a esquerda, para a direita, no eixo X aqui, ó, o que significa? É em torno dos 12 volts que eu comentei antes. E se eu desenhar isso no gráfico do VCE, como é que fica? Porra, ele era 12, tranquilinho, mas agora está oscilando. Então, em cima do 12, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai oscilar em cima dos 12 volts. Onde esse valor de pico aqui, ó, é essa coordenada aqui. É essa coordenada aqui. E esse valor mínimo aqui é esse valor mínimo aqui. E por que surgiu essa oscilação em cima dos 12 volts? Porque o ponto quiescente oscilou. Mas por que o ponto quiescente oscilou? Porque o valor da corrente de coletor oscilou. Mas por que a corrente de coletor oscilou? Porque a corrente de base oscilou. Mas por que a corrente de base oscilou? Porque eu inseri uma oscilação de entrada. E, uma coisa muito importante, essa oscilação, essa variação que acontece aqui, ela segue o mesmo formato de onda do sinal de entrada. Se eu fizer uma variação triangular aqui na entrada, se eu vier aqui esse meu sinal subir de forma linear e descer triangular, essa oscilação de entrada triangular vai gerar uma oscilação de base triangular, que vai gerar uma oscilação de coletor triangular, que vai gerar uma oscilação no ponto quiescente triangular, que vai gerar aqui uma oscilação triangular. Certo? É isso aqui que acontece com um amplificador. É essa sequência de eventos, digamos, que acontece com um amplificador. A perturbaçãozinha de entrada injeta uma perturbaçãozinha na base, que transforma essa oscilação numa oscilação de coletor, que transforma essa oscilação numa oscilação de tensão entre o coletor e o emissor. E daí tu tem lá na saída isso aqui, ó, um valor contínuo de 12 volts, e eu peguei essa tensão de 12 volts e oscilei. Fiz o que eu quis com ela. Certo? E lembra que essa tensão que eu desenhei aqui, ó, ela é, na real, um recorte daqueles 24 volts. É como se eu tivesse pegado aqueles 24 volts e recortado esse formato senoidal dele. Eu extraí lá daqueles 24 essa forma de onda que está aqui. E tá, beleza. Aconteceu isso aí, tudo de boas. Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de coletor do meu transistor,
eu tenho essa forma de onda aqui. Em cima dos 12 volts eu tenho uma oscilação, que é um retrato do meu sinal de entrada, só que o que acontece? Esse sinal de entrada aqui ele tem uma amplitude, por exemplo, de 1 milivolt, e esse sinal de saída aqui ele tem uma amplitude na ordem dos volts. Então eu fiz uma amplificação. Só que se tu olhar, ele não é bem a mesma coisa, porque essa oscilação de entrada aqui é AC. É uma oscilação AC. Ela tem sinal positivo e sinal negativo. E esse meu sinal de saída aqui, ele é CC. Porque ele tem esses 12 volts no meu sinal e eu estou oscilando em cima desses 12 volts. Mas não é isso que eu quero. Eu quero exatamente a mesma coisa de entrada. Na entrada eu não tinha esses 12 volts, eu não tinha esse valor constante. Então, para eu ter uma reprodução exatamente fiel desse sinal de entrada, eu ainda tenho que extrair isso que a gente chama de valor médio. Eu tenho que extrair esses 12 volts e ficar só com essa parcela verdinha aqui. E como eu faço isso? É através daquela conexão de saída, que é um capacitor com a carga. No momento que eu boto esse capacitor aqui, ó, depois do capacitor, o que eu tenho, eu vou até desenhar das mesmas cores, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou passar esse gráfico aqui no capacitor. Peraí, deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Ah, eu acho que o problema está quando eu tento apagar, gurizada. Daí ele buga tudo. Daí ele buga tudo. Ninguém tem mais nenhuma informação relevante aí para dar? Ai, olha só, meu Deus. Vamos lá, escreve, desgraça. E aí, quando ele escrever, ele vai escrever tudo junto. E daí é o seguinte, ó, o que eu tava falando? Aqui nesse ponto, ó, aqui nesse ponto, tu tem essa forma de onda verde aqui, que é o retrato da entrada amplificado, só que ele tá acontecendo em cima desses 12 volts. Mas eu não quero esses 12 volts na minha carga. Olha aí, ó, eu falei que vem tudo junto daí. Aí. Eu não quero em cima desses 12 volts, eu quero que isso aqui aconteça no zero. Daí tu faz o quê? Tu joga essa forma de onda aqui, esse gráfico, tu enfia nesse capacitor de saída. E do outro lado do capacitor, tu não tem o valor médio, tu não tem o valor CC. A impedância do capacitor é infinita para CC. Então, esse capacitor aqui, ele corta esse valor médio, ele corta esse 12 volts. E na saída do capacitor só vai ficar a parte ondulatória. Então, tu vai ter isso aqui, ó, na carga, na saída do teu amplificador, tu vai ter só oscilação em torno do zero. Só a parte CA novamente. Só a parte CA novamente do teu sinal. E aí sim, agora tu tem lá na carga, lá na saída do teu amplificador, por exemplo, no alto-falante, tu tem um retrato do sinal de entrada, um senoidal, por exemplo, triangular, seja o que for, tu tem um retrato. O que é um retrato? Mesma forma de onda, no entanto, com amplitude diferente. No entanto, com uma amplitude maior. Tá? Nesse caso aqui, maior, tá? Mas não necessariamente sempre maior, depende do amplificador que tu for usar. Eu sei que esse comportamento aí não é tão corriqueiro, assim, fácil de pegar, tá? Mas o que tu tem que lembrar? Que no dispositivo Zoom, tu colocou o transistor numa região de operação. Tu definiu o ponto quiescente. Tu veio aqui e disse, aqui na minha reta de carga ele vai trabalhar aqui no meio. Definiu o ponto quiescente. No momento que tu define o ponto quiescente, tu tá dizendo para o transistor, ó, entre o coletor e o emissor vai existir uma tensão tal, por exemplo, 12 volts. E a corrente que vai circular nesse transistor é, por exemplo, 10 miliamperes. É isso aí, tá paradinho ali, quietinho no ponto quiescente. Tá prontinho para funcionar. Daí tu vai lá e coloca o que tu quer amplificar, perturbando aquele ponto quiescente. Tu adiciona aquele sinalzinho que tu quer amplificar em cima da corrente de base. E daí tu tá adicionando lá no ponto quiescente uma perturbação, que é o sinal que tu quer amplificar. Por exemplo, um sinal de música. É aquilo que tu quer amplificar, ele tá perturbando a corrente de base. Tá botando uma oscilação na corrente de base. Como o meu transistor tá na região ativa, porque ele foi polarizado para estar na região ativa, ele obedece a essa equação.
Então, aquela oscilação da corrente de base vai multiplicar por beta e tu vai ter uma oscilação na corrente de coletor. Essa corrente que desce aqui. E no momento que a corrente de coletor oscila, ela oscila o ponto quiescente. Ela começa a alterar o lugar onde esse ponto quiescente está. Se a corrente de coletor aumenta, o ponto quiescente sobe. Se a corrente de coletor diminui, o ponto quiescente desce. E se o ponto quiescente está variando, putz, essa variação reflete na variação aqui na tensão entre o coletor e o emissor também. E essa variação na tensão do coletor emissor, essa variação que acontece aqui, eu coleto ela através de um capacitor e jogo para minha carga. Seja um alto-falante, seja o que for, eu coleto essa variação de tensão que acontece nesse ponto e jogo para minha carga. E essa variação que eu tenho na carga agora é em formato de onda exatamente igual à variação da corrente de entrada. Porque essa variação de corrente de entrada que gerou essa ondulação da tensão de saída, seguindo esse passo a passo que a gente estava comentando aqui. Certo? Então, assim, ó, de forma geral, o que está acontecendo no amplificador é isso aqui. Ok? De forma geral, é esse o processo de amplificação. Tu tinha um ponto quiescente e perturbou ele. E tudo é consequência. E aí, a gente tem o quê? Que isso aqui é a nossa tensão de saída do amplificador. É a tensão de saída do amplificador, que é um recorte da minha tensão VCC. É um recorte dessa tensão VCC. E ela foi dada, esse recorte foi dado de acordo com a tua tensão de entrada. Tá? Esses são os dados que tu tem, uma tensão de saída, uma tensão de entrada. Ok? E aí, em cima disso, tu tá interessado em responder algumas perguntas. Tá? E eu vou deixar para falar no outro slide isso, porque esse aqui já tá cagado demais. Representando isso de uma forma mais bonitinha, tá? Não aquela minha riscaria, é esse tipo de gráfico aqui que a gente tem. Esse gráfico que está desenhado aqui, claro, não tão bem desenhado quanto o meu que estava ali em cima, né? Esse aqui está muito mais bonito, ó, bem coloridinho. É o mesmo gráfico, tá? É a corrente de coletor, ó, e a tensão VCE. É a corrente que desce aqui, ó. Corrente, ops, tá feio esses gráficos. Corrente de coletor e a tensão VCE. Tensão entre esses terminais aqui, ó, daqui para cá. Tensão VCE, tá? Que é coletor, base, emissor, tá? É a mesma coisa. Então, tu tinha aqui, ó, o ponto Q, que é o ponto quiescente que tu estava trabalhando, que o circuito de polarização definiu qual que era esse ponto, né? Tu calculou o RB e o RC para definir o ponto. Beleza, tava paradinho nesse ponto. Tu não tava nem aqui na saturação, nem aqui no corte. Tu tava aqui no meio, no ponto quiescente, na região ativa. E aí, o que que tu fez? Botou uma variação na corrente de base, que é o teu sinal de entrada que gerou essa variação na corrente de base. Essa variação na corrente de base fez a corrente de coletor oscilar em torno do ponto quiescente. Aqui no 5, por exemplo, era o ponto quiescente. Tu variou a corrente de base e variou a corrente de coletor. Se variou a corrente de coletor, o ponto quiescente oscilou para cima e para baixo. Subiu até aqui e desceu até aqui. E quando ele fez isso, a coordenada x dele também foi junto com ele. Então ele veio para cá e depois ele veio para cá. Então ele oscilou. Então ele gerou uma oscilação na tensão coletor-emissor. Então o que que tu tem aqui? Se eu conseguir desenhar, desculpe. O que que tu tem aqui? Um sinal de entrada, um sinal de entrada, um sinal de entrada. Ali, apareceu, tá? Um delayzinho master, mas tá ali. Um sinalzinho de entrada alternado, certo? Gerou aqui na saída um sinal de saída que... Nossa, mãe do céu. Gerou aqui na saída um sinal de tensão que é um retrato dela. Então, por exemplo, se entrou senoidal, saiu senoidal. A tensão aqui nesse nó e a tensão aqui de saída. Entrou senoidal, sai senoidal. Gerou esse sinal de saída e eu estou interessado em responder algumas coisas com relação a isso. A primeira delas é
Qual que é a relação de amplitude? Ou seja, o quanto que esse meu amplificador amplifica? Ele amplifica 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes? Quanto que é? Se eu entrar com 1 milivolt aqui na entrada, quantos milivolts que eu vou ter aqui na saída? Ou quantos volts eu vou ter aqui na saída? Isso a gente chama de ganho de tensão, que é o máximo que o meu amplificador consegue amplificar. A gente chama ele de AV. Isso é ganho de tensão. Tá? Outra coisa que eu estou interessado em responder. Olha aí, que dificuldade. Outra coisa que eu estou interessado em responder, além do ganho de tensão, qual que é a influência da frequência desse meu sinal de entrada? Se eu tenho uma frequência maior ou menor dessa variação, ele amplifica a mesma coisa ou muda o ganho? Na real, muda. E a gente vai aprender a calcular o quanto que muda. Quanto que muda a amplificação do meu sinal para frequências diferentes? Em questão de áudio é o seguinte, tem um amplificador, tem o mesmo ganho para os graves e o mesmo ganho para os agudos? Ou não? Ou ele tem ganhos diferentes para frequências diferentes? E a gente vai aprender a calcular qual que é a banda de frequência que garante o ganho calculado para esse amplificador. Outra coisa que eu estou interessado em responder, qual que é o carregamento que o amplificador dá para o teu sensor? Ou seja, qual que é a corrente que o meu amplificador vai drenar lá do meu captador? Ou lá do meu sensor, enfim, lá do meu microfone. Isso aqui a gente chama de impedância de entrada ou impedância de saída. Então a gente está interessado em responder basicamente essas perguntas. Qual que é o ganho de tensão? Qual que é a impedância de entrada? Qual que é a impedância de saída do amplificador? Qual que é a influência da frequência de comutação, da frequência do sinal na amplificação? Então tudo isso a gente está interessado em responder. A gente sabe agora que o amplificador opera mais ou menos dessa forma. Perturbaçãozinha na entrada, perturba o ponto quiescente, gera perturbação de saída. Agora eu estou interessado em achar quantificar essas grandezas. Uma equação, ganho é igual a quanto? Esse ganho vai depender qual o valor da resistência de base, do coletor, do beta, vai depender dessas características. Mas como que eu calculo isso? Como é que eu acho a equação do ganho, a equação do ZI, a equação do ZO? Como é que eu calculo a banda de frequências que o meu amplificador consegue amplificar? Tá? Então, é essas as respostas que a gente quer dar. É isso que a gente quer encontrar. Tá bom? Até aqui. Muita coisa nova. Aprenderam alguma coisa? Ficou alguma dúvida disso aqui? Pergunta. Deixa eu molhar a goela enquanto isso. Era mais ou menos isso que vocês entendiam por ponto quiescente? Enquanto tá top. Dá para fazer um teste já. Vamos ver, então. Vamos ver. Tá. Ok. Então, olha só. Tudo isso que eu falei que a gente quer responder, que é o ganho, a impedância, a influência da frequência, tudo isso a gente está conversando sobre o sinal de entrada e o sinal de saída. Certo? O sinal de entrada e o sinal de saída do meu amplificador. E observa que tanto o sinal de entrada desse cara quanto o sinal de saída, eles são sinais AC. Eles são sinais AC no tempo, são sinais alternados, sinais variantes desse sinal no tempo. São sinais AC. Eles não são mais sinais CC. Eu estou interessado só nessas perturbações. Eu não estou interessado mais no ponto quiescente. O ponto quiescente, sim. O ponto quiescente é um ponto CC. Tá? Porque tu definiu, vai ser 12 volts. 12 volts contínuos. Tá? Mas agora eu não estou interessado mais nesses 12 volts. Eu não estou interessado aqui nesse ponto aqui, ó, que é o ponto quiescente, ou aqui nesse 5, que é o ponto quiescente. Eu estou interessado só nessa variação que acontece em torno do ponto quiescente. Eu estou interessado só nas variações. Tanto é que no slide anterior eu coloquei assim, ó, que a corrente de base, agora ela é uma corrente quiescente mais uma pequena perturbação. Isso aqui resultou numa corrente de coletor quiescente mais uma pequena perturbação.
E, por sua vez, isso aqui resultou numa tensão VCE quiescente mais uma perturbação VCE. E olha que eu botei de propósito essa representação aqui, ó, letra maiúscula, letra minúscula. Ponto quiescente é CC. A variação que eu estou introduzindo no meu circuito é CA. O que o meu amplificador vai amplificar é CA. Então, aqui, ó, ponto quiescente, CC. Por exemplo, esse 5 que está aqui, ó, é CC. Agora, essa ondulação que está acontecendo aqui, ó, é CA, que é essa parcelinha aqui, ó, IC, CA. Eu vou até botar uma setinha aqui, ó. Essa ondulação que acontece em torno do 5 é uma parcelinha CA. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ponto aqui é o CC e essa ondulação que acontece aqui é o CA. É uma corrente alternada, é alternada esses valores. Tá? São variações que acontecem alternadas no teu circuito. E aqui em dispositivos 2, a gente está interessado só na relação que existe entre essas parcelas CA. Eu não estou interessado mais no ponto quiescente. Ponto quiescente tu aprendeu em dispositivos 1. Lá tu aprendeu qual que é o valor do RB e qual que é o valor do RC. Tu aprendeu a calcular esses dois resistores para definir um ponto quiescente. Tu já botou ele aqui no ponto quiescente. Eu não quero mais colocar ele ali. Eu já sei como é que ele funciona. Agora eu estou interessado em saber como é que essas perturbações se comportam. Qual que é a relação que existe, relação matemática que existe entre essas perturbações AC. Eu vou oscilar esse ponto quiescente. Eu quero saber o que vai acontecer. E quando eu digo que eu quero saber o que quando eu digo que eu quero saber o que vai acontecer, é matematicamente saber o que vai acontecer. Qual que é a relação dessas amplitudes, certo? Então, eu estou interessado só nas parcelas AC, só nessas parcelinhas aqui, ó. Eu não estou mais interessado nas parcelas CC do meu circuito. Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso circuito, a gente vai ignorar o CC. A gente vai olhar só para essas pequenas parcelas. Só para as pequenas parcelas AC. A gente vai estudar só elas. Tá? Mais ou menos? E, quando a gente faz essa análise, a gente diz que está fazendo uma análise AC do teu amplificador. Fazer uma análise CC do amplificador significa calcular RB e RC para definir o ponto quiescente. Isso que é uma análise CC do amplificador. Fazer uma análise AC do amplificador significa achar o ganho, achar a impedância de entrada, de saída, achar a frequência, a banda de frequências que esse meu amplificador funciona. Tá bom? Então, o que a gente faz em dispositivos 2 é a análise AC de amplificadores. O que tu faz em dispositivos 1 é a análise CC de amplificadores. Então, como é que eu estudo essa análise AC? Como é que eu faço para ignorar o ponto quiescente e me concentrar só nessas pequenas ondulações AC? Como que eu faço isso? Bom, isso aí é a metodologia de análise que a gente vai aplicar nessa disciplina, tá? Como é que eu faço essa análise AC agora? Para fazer a análise AC, eu tenho 3 passos, principalmente, tá? Tenho que fazer 3 coisas no meu circuito. A primeira delas é zerar as fontes CC. Eu vou ignorar a minha fonte CC, porque é o seguinte, para fazer a análise AC, o que a gente vai construir um circuito equivalente. Esse aqui é o circuito do meu amplificador. Esse aí é o circuito do amplificador. É o circuito completinho dele. O que a gente vai fazer nesse circuito? A gente vai olhar para ele e vai meio que olhar assim, ó, ignorando o CC. Então, eu vou pegar um circuito equivalente, onde esse circuito equivalente tem só as componentes AC. O que é as componentes AC? A variaçãozinha de entrada e a variaçãozinha de saída que acontece. Onde vai existir só elas. Não existe mais ponto quiescente, não existe mais nada. Então, o que a gente quer construir agora, para fazer a análise AC, o que a gente quer construir é um modelo equivalente do meu amplificador. Esse modelo equivalente é um circuito.
é um circuitinho equivalente, onde as tensões e correntes nesse circuito equivalente são só as componentes AC do meu amplificador. Por que eu quero isso? Para fazer análise AC. Mas o que é a análise AC? A análise AC é aquilo, eu vou analisar o circuito, vou calcular o ganho, ZI, ZO, frequências, é isso que eu vou calcular. Isso que é fazer uma análise AC. Então, para eu poder fazer essa análise AC, eu tenho que pegar meu circuito original e construir um circuito equivalente. Onde nesse circuito equivalente, todas as tensões e correntes são só as letras minúsculas das tensões e correntes. Não tem mais aquelas letras maiúsculas, não tem mais valor CC. Tá? E como que eu construo esse modelo, como que eu construo esse circuito equivalente, segue basicamente essas 3 etapas que eu vou botar aqui para vocês. A primeira é zerar as fontes CC. Então, se eu vou falar só de CA, eu vou vir aqui e vou ignorar tudo que é CC. Quando eu zero as fontes CC, basicamente o que eu estou dizendo é que eu estou ignorando os valores médios. Zerar fonte CC significa isso. Eu estou ignorando os valores médios. Eu estou interessado só nas perturbações, só nas CAs, tá? Só nas fontes CAs. Então eu quero zerar uma fonte CC. A fonte CC que eu tenho aqui nesse circuito é essa fonte de alimentação, VCC aqui. Essa é a fonte CC que eu tenho no meu circuito. Eu quero zerar ela. O que eu faço para zerar uma fonte CC? O que eu mudo no meu circuito? Alguém saberia me dizer? Agora uma pergunta para vocês. Alguém saberia me dizer o que eu tenho que fazer aqui no meu circuito para zerar essa fonte CC? Alguém consegue chutar? Valendo 1 ponto, consegue? Não? Nem valendo 1 ponto? Deixa eu pegar uma caneta aqui e vamos trocar. Ó. Quando vocês têm um desenho que nem esse aqui, ó, certo? Deixa eu apagar isso aqui também. Quando vocês têm um desenho igual esse aqui, o que significa eu dizer que nesse ponto aqui existe VCC? Isso aqui é uma representação simplificada de dizer que aqui nesse ponto eu estou conectando uma fonte de tensão. Eu dizer que nesse nó existe VCC, isso aqui é uma super simplificação de eu dizer o seguinte, que desse ponto aqui até a minha referência, eu tenho uma fonte de tensão de valor VCC. Digamos que a minha referência aqui, ó, tudo é a mesma referência, né? Então estão todos conectados. É isso aqui, ó. Eu escrever VCC nesse nó aqui é uma super simplificação dessa representação. Que naquele ponto está conectado o terminal positivo de uma fonte de tensão VCC com relação à referência do meu circuito. Então, na real, o que eu tenho nesse circuito é isso aqui, ó. E quando eu quero zerar uma fonte CC, o que significa eu zerar a tensão entre 2 pontos? Porque o que uma fonte de tensão faz, ela força a tensão desse ponto nesse ponto. Digamos que lá, o exemplo que eu tinha dado era 24 volts. Então, o que essa fonte está fazendo? Ela está forçando 24 volts nesse nó maior que nesse nó. É isso que ela está fazendo. Mas e se eu quiser zerar a influência dela? O que eu faço nesse circuito? Eu quero dizer que essa fonte tem 0 volts. Eu vou zerar o valor dela. Eu dizer que em vez de 24, ela vai ser 0 volts. O que ela é? Qual elemento de circuitos? Vocês aprenderam vários elementos em circuitos elétricos. Aprenderam resistor, capacitor, indutor, tatatá. Qual elemento de circuitos elétricos que é uma queda de tensão 0 volts entre os 2 terminais dele, independente do que aconteça? O que em circuitos elétricos eu represento por uma queda de tensão de 0 volts entre os 2 terminais? Consegue lembrar disso? Consegue associar ao que vocês viram já? Ninguém quer chutar? Valendo um chute só. Tá, posso chutar então? Chuta, vamos lá. Eu acho que eu vou falar besteira, diodo. O diodo pode ser o diodo em
uma característica específica dele, né? Ele pode ser um circuito aberto ou um curto-circuito, concorda comigo? Sim. Quando que ele é um curto-circuito? Quando ele polariza diretamente. Perfeito. Mas o diodo, eu estou dizendo o seguinte, quando ele polariza diretamente, ele é um circuito fechado. Perfeito? Ele é um curto. Quando ele polariza reversamente, ele é um circuito aberto. É mais ou menos por aí o pensamento. Eu quero dizer que essa fonte aqui, ser 0 volts entre os terminais, ela vai se comportar exatamente como um diodo polarizado diretamente, porque é 0 volts entre os terminais. E o que o diodo polarizado diretamente é? Um curto-circuito. Quando o diodo está polarizado diretamente, ele é um curto-circuito. Então, eu zerar a fonte significa que eu vou trocar, eu vou substituir as fontes por um curto. Mas por que um curto? Porque entre os terminais de um curto é 0 volts. Assim como um diodo, quando está polarizado diretamente, ele se comporta como um curto. Uma fonte, quando está zerada, uma fonte de tensão, quando está zerada, ela se comporta como um curto-circuito. Porque a tensão entre os dois terminais de um curto-circuito é 0 volts. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu amplificador é zerar a fonte CC. É trocar ela por um curto-circuito. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Então, fazer isso aqui que eu escrevi de preto agora, deixa eu apagar isso aqui e vamos fazer diferente. Vamos pegar a representação que eu tinha antes, eu vou fazer o seguinte, em vez desse terminal aqui estar ligado no VCC, eu vou ligar ele na minha referência. Esse é o primeiro passo, zerar a fonte CC. O que é zerar uma fonte de tensão? Era a fonte que eu tinha aqui, isso aqui é uma fonte de tensão. Como é que eu zero a fonte de tensão? Substituo ela por um curto. Se eu substituir ela por um curto, ela vai conectar esse terminal direto na referência. Isso que vai acontecer. Esse é o passo 1. Tá? Entendido mais ou menos? Só por curiosidade. E se fosse uma fonte decorrente? Eu ia trocar ela por o quê? Circuito aberto, né? Perfeito. Eu quero zerar a corrente na fonte decorrente. Aonde que cruza 0 amperes? Quando o circuito está aberto. Então, eu vou lá e troco a fonte decorrente por um circuito aberto. Mas não era uma fonte decorrente, era uma fonte de tensão. Então, eu troco ela por um curto. Tá? Então, troquei a fonte por um curto. Esse é o passo 1. Em que direção? Na direção de construir o modelo do circuito para fazer uma análise AC. A gente está indo nessa direção. Esse é o passo 1. O passo 2 é ignorar a influência dos capacitores, ignorar a influência do XC, ignorar a influência desses capacitores aqui, ó. Tu tem um capacitor de saída e tu tem um capacitor de entrada. O que significa ignorar a influência desses capacitores? Significa que no nosso modelo, no primeiro modelo que a gente vai construir, a gente não vai considerar a influência desses dois elementos. A gente vai assumir o quê? Que a frequência do sinal que a gente está botando na entrada, que essa frequência que tem aqui, é uma frequência grande o suficiente que eu consiga ignorar a impedância do capacitor. Tá, mas o que isso tem a ver? Por que eu falei de frequência? Porque esse XC é como se fosse, entre muitas aspas, a resistência do capacitor, né? A gente chama de impedância do capacitor. E vocês lembram quanto que ela vale? Quanto que vale essa, aspas, resistência, essa impedância do capacitor? Vocês lembram como é que calcula ela? Não? 1 sobre ômega C? Isso, XC, 1 sobre ômega C. Perfeito, exatamente. E ômega é o quê? Frequência angular. Perfeito, 2πf, frequência angular. A frequência angular depende da frequência do sinal, ou seja, a impedância do capacitor depende da frequência do sinal. E eu estou dizendo o seguinte para vocês, não, de prima, sim, vamos simplificar. Vamos dizer que a frequência do sinal é grande o suficiente, de tal forma que XC é muito pequenininha. Eu vou dizer que o F é bem grande, logo, o F está embaixo aqui da nossa divisão, logo a impedância do capacitor é bem baixinha.
Então, se a impedância do capacitor é bem baixinha, eu posso vir aqui e substituir esses capacitores por curtos-circuitos. Porque eu estou ignorando a influência deles por enquanto. Eu estou dizendo que a frequência do sinal de entrada é grande o suficiente que eu posso ignorar essa impedância. Esse é o segundo passo. A gente ignora a influência dos capacitores. Vou sempre ignorar? Não. Depois a gente vai estudar a influência do valor da frequência. Daí a gente vai começar a botar o capacitor no circuito de volta. Mas para começar, primeiro passo, a gente ignora. Esse é o segundo passo. Primeiro passo, ignorei valor médio, ignorei VCC. Ou seja, zerei as fontes. Zerar uma fonte de tensão, trocar ela por curto. Segundo passo, ignoro a influência dos capacitores. Assumo que a frequência de entrada é grande o suficiente, de tal forma que a impedância deles é pequena. Então eu posso, uma impedância pequena, uma impedância muito baixinha, é um curto-circuito. Então venho aqui e troco os capacitores por curto-circuito. O terceiro passo é substituir o transistor pelo modelo do transistor. E aí que a porca torce o rabo. A gente tem um transistor nesse circuito. A gente tem um transistorzinho ali. A terceira coisa que a gente tem que fazer é substituir esse transistor por um modelo elétrico. Onde esse modelo elétrico ele é composto por fonte dependente, por resistências, que representem o comportamento do meu transistor no domínio AC. Tá? Isso aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Então é o seguinte, ó, quando eu pegar esse circuito aqui e aplicar as três condições de análise, a primeiro step que eu vou ter é esse aqui, ó. Zerei o VCC, lá em cima, ignorei a impedância dos capacitores. Então eu já estou caminhando em direção do meu modelo do amplificador, e daí em cima desse modelo que eu vou fazer a análise de circuitos para achar qual que é o ganho, qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída. Só que para poder dizer isso, eu ainda está faltando o que vai aqui dentro. Ó. O que eu vou colocar aqui dentro? É um resistor? É um diodo? O que é? O que vai ali é o modelo do transistor, que a gente vai construir ele agora. O que significa achar um modelo do transistor? Significa um circuitinho simples, equivalente, que a relação entre as tensões e correntes desse circuitinho é a mesma do transistor. Tá? Só confia, a gente vai chegar lá. Pegando isso aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o bloco agora, mas pegando isso aqui, redesenhando, ó, jogando, por exemplo, esse nó aqui é referência, ó. Se eu pegar esse nó e jogar para baixo e redesenhar esse bloco, a gente chega nesse circuitinho equivalente aqui, ó. Tá? É o mesmo circuito que está aqui em cima, ó. Só eu joguei o resistor RB para baixo e o resistor RC para baixo. A gente está nisso aqui, ó. É o mesmo circuito, só redesenhado. E a gente está precisando saber o que vai aqui dentro. E agora a gente vai conversar sobre o que vai ali dentro. 3 passos. Zera a fonte, ignora capacitor e troca transistor por modelo. Agora a gente vai para o terceiro passo. Tudo isso para achar um modelo do amplificador. Em cima desse modelo do amplificador, a gente vai aplicar as técnicas de circuito zoom para achar ganho, impedância e influência da frequência. Beleza? Adiante. Esse aqui é o modelo AC do amplificador, só que está faltando o modelo do TBJ, né? Foi o que eu coloquei aqui. E esse modelo que vai dentro desse bloquinho aqui que a gente vai calcular agora, tá? Então isso aqui, ó. Aqui dentro desse quadrinho azul vai ir o transistor. Só que não vai o transistor, vai um circuitinho que representa o comportamento desse transistor. Então, para fazer isso, nós vamos olhar para o transistor, tá aqui ele, e vamos achar um modelo desse cara. Como assim modelo? Porque eu quero achar, lembra que toda essa ladainha é para nós conversar sobre sinais AC. Então, o que eu quero saber agora é como que esse transistor se comporta no domínio AC. Como que ele funciona no domínio AC? Basicamente é essa a resposta que a gente quer. E aí eu quero desenhar algumas coisas aqui para a gente pensar, tá? Vamos lá. Terminal de base, terminal de coletor, terminal de emissor. Qual que é o princípio de funcionamento desse transistor? É
a regulagem de um valor decorrente IC através de um valor decorrente IB, certo? Através do valor de IB, tu regula IC. Esse é o princípio de funcionamento do transistor, concorda? Quanto que vale esse IC? Bom, vocês já estão torto de saber que o valor desse IC é beta que multiplica IB. Show, né? Isso aí todo mundo decorou já, escreveu na mão, colou lá, sabe tudo, né? Aposto que botaram um post-it e tal, sabe. Isso aí é a verdade absoluta. Mas é verdade porque o nosso transistor está na região ativa, lembra disso? Excelente. Definido isso, o que que eu quero chamar atenção para vocês aqui, ó? Eu estou dizendo que a corrente no coletor, a corrente que entra no coletor do meu transistor, é um valor decorrente chamado IC. E esse valor decorrente, ele depende do quê? Do valor decorrente IB. Perfeito? É um valor decorrente que depende de um valor decorrente. O que é aquele beta ali? Bom, o beta é uma constante, lembra? Isso aqui é uma constante. É 100, é 200, é 50, é uma constante. Então, o que tu tem? Que o valor da corrente que entra no nó coletor, que o valor de corrente que entra aqui nesse nó, ele é uma corrente que depende de outra corrente, que depende da corrente IB. E o que é isso? É uma corrente que depende de corrente. Eu posso representar ela, sendo que aqui é o nó de coletor, ó, eu posso representar ela como sendo uma fonte de corrente dependente de corrente. Esse aqui é o nó C, que é esse mesmo nó aqui, ó. Eu só redesenhei, só olha aqui para cima primeiro, ignora o resto. Eu passei o slide sem querer. A corrente que passa nesse nó é a corrente IC. Só que ela é um valor beta IB. Eu estou dizendo aqui que a corrente de coletor, ela é uma corrente dependente de outra corrente. Como é que eu represento isso em circuito? Como é que eu represento em circuitos elétricos uma corrente que depende de outra corrente? É uma fonte de corrente dependente de outra corrente. Então, é uma fonte, tem a seta dentro, é decorrente, e é um losango, então ela é dependente. E o valor dessa fonte é beta IB. Vocês viram a representação de fontes dependentes já, né? Que é esse losango aqui. Um triângulo, ou que vocês conseguem desenhar mais perto disso. Certo? Então, essa fonte decorrente aqui, ó, ela está representando essa equação. Essa equação está me dizendo, ó, essa corrente depende dessa corrente. Então, eu coloquei aqui no coletor, ó, uma fonte de corrente dependente de corrente. Quanto que vale ela? Beta IB. Então, eu botei aqui, ó, o valor dela é beta IB. Então, no coletor do meu transistor, existe a corrente IC. No coletor do meu transistor, existe a corrente IC. Acompanharam essa representação? Você perderam? Não? Mais ou menos? Aceitam ela, pelo menos? Então, no coletor do meu transistor, é como se existisse uma fonte de corrente dependente. Por quê? Porque a corrente do coletor depende de outra corrente. Então, eu posso representar na forma de circuitos essa equação por uma fonte de corrente. Isso no coletor. Isso no coletor do transistor. Mas e no outro terminal? Aqui, da base para o emissor. Como é que se comporta o meu transistor da base para o meu emissor? O que vocês sabem lá? O que vocês lembram? Isso aqui era uma verdade. Qual é a outra verdade que vocês sempre tinham para o transistor? O que vocês lembram? Assim, ó, batia o olho no transistor, eu sei que C é beta e B. E o que mais que vocês lembram? Vocês lembram que existia uma queda de tensão da base para o emissor? Lembra disso? Lembra de quanto que era? Olha, tô passando slide sem querer, que desgraça. Olha aí. Será que agora vai? Aí. Lembra da base para o emissor? Como é que era o transistor? No coletor era IC, beta e B. Show. E da base para o emissor existia uma queda de tensão chamada VBE, da base para o emissor.
Alguém lembra quanto é que é esse valorzinho aí? Da base para o emissor. 0,7, né? Exatamente, ó. Existia uma queda de tensão 0,7 volts aqui. Da onde que vinha essa queda de tensão 0,7 volts? Bom, tu tem que lembrar que isso aqui é um sanduíche de semicondutores, né? Ele é isso aqui, ó. Ele era isso aqui, ó. Por exemplo, NPN, coletor, emissor, base. E o que que tu tem aqui, ó, do terminal base para o terminal emissor, o que que tu tem, ó, tá ligado, a base tá ligado num P, e o emissor tá ligado num N. Então, se tu olhar só da base para o emissor, tu tem uma junção PN entre a base e o emissor. Tu tem uma junção PN entre a base e o emissor. E essa junção PN da base para o emissor é como se fosse um diodo. E daí desse diodo que vem esse 0,7 volts que a gente tem do terminal de base para o terminal de emissor. Porque é essa junção aqui, ó, polarizada diretamente. É uma junção PN polarizada diretamente. Bom, se é uma junção PN polarizada diretamente, então eu posso dizer que da base para o emissor, esse aqui é o terminal do emissor, que da base para o emissor é como se fosse um diodo. É como se fosse. E quando esse diodo está polarizado diretamente, a gente tem a queda de tensão de 0,7 volts. Então, o que esse desenho do lado está representando? Que no coletor, é o próprio transistor, esses dois desenhos são iguais, ó, que no coletor do teu transistor, ele funciona como se fosse uma fonte de corrente. No coletor, ele funciona como se fosse uma fonte de corrente, porque a corrente no coletor, ele depende da corrente de base. É uma constante vezes outra corrente. Então, no coletor é como se fosse uma fonte de corrente dependente de corrente. Então, eu represento isso através desse elemento de circuitos, que é uma fonte de corrente dependente de corrente. Tá? E da base para o emissor, é uma junção PN polarizada diretamente, que é o 0,7 volts que vocês falaram aí, que o Wellington falou. E o que é esse 0,7 volts polarizado diretamente? O que é uma junção PN da base para o emissor? É como se fosse um diodo. É como se fosse. Então, eu posso pegar esse meu transistor aqui, ó, e representar ele desse modelinho equivalente aqui da direita. Eu estou representando o meu transistor por esse modelo aqui. Isso aqui é um modelo equivalente com elementos de circuitos para representar o transistor. Não que ele seja isso, mas ele funciona dessa forma aí. Eu posso botar onde tem um transistor, eu posso colocar esse circuitinho e tem que dar a mesma resposta. Tá? Então, tu tem essa representação aqui. Ok? Essa é a representação do transistor. E aí tem uma vírgula. Antes de continuar, eu quero saber se vocês estão acompanhando isso aí, se não tem dúvida. Provavelmente tem um monte de dúvidas, né? Mas tem que perguntar. Mais ou menos? Não? Sim? Não? De boa? Di. Bom, eu vou dar continuidade então. É foda se for acumulando muita coisa, tá? Depois você não entende mais nada. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Então, a gente tem aqui agora que o transistor, ele se comporta como se fosse esse circuitinho aqui. Ok. Então, vou só redesenhar esse cara aqui do lado para a gente continuar a nossa análise. Base. Então, no coletor do meu transistor, aqui ó, no coletor do meu transistor, vai existir a corrente de coletor IC. E essa corrente de coletor, ela depende da corrente de base aqui, IB. E a gente representa essa dependência com a fonte de corrente dependente. Então, a gente representa o valor dessa corrente aqui por essa fonte de corrente, onde essa fonte de corrente vale beta IB, que é a corrente que está entrando nesse nó. Ok. Agora, da base para o emissor,
A gente disse que é como se fosse um diodo. Emissor. Tá, até aí tudo bem. É isso aqui que a gente tem. Tá? Os 3 terminais do transistor, representação do transistor por elementos de circuitos. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Deixa eu ver se eu não tenho que passar para o próximo slide, só para não me atropelar. Não. Agora eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. O que é esse 0,7? O que é esse 0,7 volts que vocês dizem aqui, que a gente sempre usa? Isso aqui é uma das aproximações do diodo, tá? Isso aqui é um diodo. Vamos falar do diodo agora. Vamos conversar sobre o diodo. O que tu lembra lá do diodo? Primeiro, tem a primeira coisa que a gente falou do diodo, que é a primeira aproximação do diodo, que foi o que o Thiago acabou de comentar. Quando o diodo está polarizado diretamente, esse diodo se comporta como um curto-circuito. Essa é a primeira aproximação. O que a gente tinha do diodo? Eu vou desenhar um diodo aqui, ó, e vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Isso aqui é um diodo. O que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que ele tem 2 maneiras de trabalhar. Se eu polarizo ele reversamente, ou seja, se eu tento fazer a corrente fluir nesse sentido, ele não conduz. Ele não conduz, ele bloqueia, gera camada de depressão, afasta portadores, faz todo aquele escambau lá de dispositivo zoom, e ele não conduz. Então, se eu tenho essa polarização aqui no diodo, o meu diodo se comporta, na real, como um circuito aberto, porque eu não tenho corrente, não vai existir corrente nessa polarização do meu diodo. Então, quando ele está polarizado nesse sentido aqui, o que a gente tem, na real, é que o diodo se comporta como um circuito aberto. Um dia eu consigo desenhar ele aqui, ó. A gente tem ele, é um circuito aberto. Porém, se eu trocar essa polarização no meu diodo, se eu vier aqui, deixa eu só fazer um pontilhado aqui para separar. Pessoal, eu sei que eu risco bastante, às vezes vira uma bagunça, tá? Então é importante que vocês meio que perguntem as coisas, tá bom? Se eu trocar a polaridade agora, eu botar a polaridade nesse sentido, o que significa isso? Que eu estou forçando a corrente a circular nesse sentido. Nesse sentido ele conduz, perfeito, ele entra em condução, existe corrente, e ele entra em condução. E aí existe uma coisa que a gente chama das aproximações do diodo. Por quê? Por que existe essas aproximações? Porque o diodo, ele não é um curto-circuito ideal quando entra em condução. Mas a gente diz o seguinte, que a primeira aproximação do diodo, quando ele está polarizado diretamente, é um curto-circuito. A gente diz, não, ele conduz. Se ele conduz, ele se comporta como um interruptor comutado, então é como se fosse um curto-circuito. Essa é a primeira aproximação, é o diodo ideal. Polarizado diretamente, ele é um curto-circuito. Polarizado reversamente, ele é um circuito aberto. Primeira aproximação, diodo ideal. Qual que é a segunda aproximação do diodo? A segunda aproximação do diodo, a gente diz o seguinte, não, ele não é um curto ideal. Um pouco da energia que tu usou para polarizar ele vai ficar nele, porque tu tem que manter os portadores dentro da camada de depressão. Tu tem que manter essa junção dos portadores. Então a gente diz o seguinte, não é um curto ideal. Vai ficar um pouquinho da energia que tu gastou para polarizar ele dentro dele. E aí é o 0,7 volts que todo mundo fala sempre. Quando ele polariza diretamente, a segunda aproximação diz, não, peraí, ele não é um curto ideal, ele não é um diodo ideal. Tu precisa gastar um pouquinho de energia para manter ele polarizado. Então a gente representa esse pouquinho de energia como sendo a queda de tensão de 0,7 volts, que é a mesma queda de tensão que a gente observa aqui, porque é uma junção PN polarizada diretamente. Então fica um pouquinho da força ali só para vencer a camada de depressão. O que vier acima do 0,7, vai, cruza. Essa é a segunda aproximação. A primeira, ele é ideal. Tu assume que ele é ideal. A segunda, tu considera já, daí tu diz assim, não, peraí, existe aquele 0,7, então vamos botar esse 0,7 aqui.
Essa é a segunda aproximação. Mas, aí eu não sei se vocês lembram, existe a terceira aproximação, que é o mais perto do real do diodo. O mais perto do real do diodo é a terceira aproximação. E aí, quem é que lembra o que mais tu tá considerando nessa terceira aproximação? Ele é mais que o curto e ele é mais que a segunda aproximação. Então, ele vai ter o 0,7 volts aqui. Tá, peraí, já tá feio isso aqui. Eu apago e ele já tranca. Quem é que lembra o que mais que é considerado na terceira aproximação do diodo? Uma resistência? Entra uma resistência na jogada também, exatamente. Então, além do 0,7 volts aqui, ó, vai entrar a resistência do diodo no meio da jogada. Então, tu vai ter o 0,7 volts aqui, mais e menos 0,7, e ainda vai ter a resistência do silício, porque ele não é um condutor ideal, ele é um silício conduzindo. Então, que coisa, tchê. Ele ainda vai ter uma resistência em série ali. Uma hora eu consigo voltar no slide. Aí, ó. Vai ter essa resistênciazinha aqui, ó, Rzinho D, que é o R do diodo. O que é isso? Isso aqui é o mais perto do real de um diodo. Porque quando ele entra em condução, ele não é um condutor ideal. Se ele não é um condutor ideal, ele tem uma resistência, que é a resistência do silício, que é esse representado matematicamente através desse RD. E ainda tem uma energia mínima que tu precisa fornecer esse diodo para que ele permaneça em condução. Essa energia mínima é o 0,7 volts. Então, essa terceira aproximação aqui é a aproximação mais real do modelo do diodo. Porque, daí eu vou fazer outro parênteses aqui, um parênteses dentro de um parênteses, que vocês têm o seguinte, ó, se tu fizer o gráfico do diodo, da corrente no diodo, em função da tensão em cima do diodo, para tensões positivas, de forma real, o que tu tem é isso aqui, ó, tem um joelho e daí tem uma inclinação bem baixinha. E daí o que a terceira aproximação diz? Não, peraí, vamos aproximar isso aqui. Até 0,7 volts não tem nada e depois ele tem uma inclinação. Então, essa terceira aproximação te dá essa rampa aqui mais perto da rampa ideal, da rampa real do diodo, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem um diodo entre a base e o emissor. A gente tem um diodo aqui. Putz, se tem um diodo, então eu vou trocar esse diodo pelo modelo do diodo. Então, aqui no lugar desse diodo, nós vamos colocar o que o diodo é. Tá? Assim que a minha apresentação apagar aquele diodo ali. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trocar esse diodo ali, ó, por o que é o diodo de verdade. Vamos botar a terceira aproximação do diodo aqui, ó. Ele é uma queda de tensão seguido de uma resistência do silício. Essa queda de tensão é o 0,7 volts, que vocês sempre usaram lá, sempre estão usando, e essa resistênciazinha aqui, a gente chama ela agora de resistência de emissor. É o mesmo R do diodo, é a mesma coisa, e olha que em letra minúscula, é o mesmo Rzinho de lá, só que como agora está dentro de um transistor e está ligado no emissor, a gente chama de Rzinho E. Então eu vim aqui e troquei o diodo pelo que o diodo é de verdade. É isso aqui. Opa, observa que o transistor, que era um elemento que tu não tinha, por exemplo, não tinha observação real do que estava acontecendo de tensão e corrente aqui, agora tu já converteu ele nessa malha de elementos onde é fácil tu aplicar leis de circuitos 1, LCK, LTK, para calcular tensão e corrente. Tu já está transformando esse cara. Tu já está transformando o transistor numa malha de elementos de circuitos. Perfeito? Perfeito, tá? Transformei, substituí o diodo, show, tranquilinho. Agora, mais um ponto. Lembra que tudo isso que a gente está fazendo é para fazer uma análise AC do amplificador. Tudo isso que a gente está fazendo é para construir um modelo equivalente do amplificador, onde todas as tensões e correntes são AC. E para fazer isso, a primeira regra de ouro ali era ignorar as fontes CC.
era zerar os valores médios do meu circuito. E se tu olhar agora para o teu modelo aqui, o que a gente tem? A gente tem um valor CC aqui de tensão. Ó. A gente tem um valor médio de tensão entre a base e o emissor do teu transistor. Tem uma fonte de 0,7 volts, faltou o Vzinho aqui, ó, que é um valor CC, é um valor médio. Putz, isso aqui é um valor médio, não serve para nós. Eu não posso, e daí eu aplico a primeira regra de novo. Não, peraí, não pode, eu não quero esse valor CC, eu vou zerar ele, assim como eu zerei o VCC. Como é que eu zero esse 0,7 volts aqui? Exatamente do mesmo jeito que a gente zerou o VCC. A gente trocou a fonte por um curto-circuito. Então, tu vai vir aqui e chablau em cima dessa fonte. Tchau pra ti. Agora tu é um curto-circuito. Agora tu é um curto-circuito. E se ela virou um curto-circuito, ela saiu desse modelo aqui. Ela saiu do modelo do teu circuito. Então, quando a gente está falando em AC, quando a gente está falando em pequenos sinais AC, o teu transistor, ele se comporta... Deixa eu pegar a cor certa aqui, ó. Não vai. Não pode que tudo isso é meu HD. Aqui, ó. Chablau. O meu transistor se comporta dessa forma aqui. Quando eu estou comentando só sinais AC, ou seja, isso aqui já não é mais maiúsculo. Nem isso aqui não é maiúsculo. Nem isso aqui não é maiúsculo. Agora tu tem um Izinho B aqui, um Izinho C aqui e um Izinho B aqui. Tá? Então, agora, isso aqui sim, olha só. Pessoal, eu vou resolver isso para a próxima aula, eu pretendo, tá? Vamos ver o que acontece. Aí, ó. Aqui. Izinho B aqui. Então, agora, nesse circuito aqui, ó, gente, nesse circuitão aqui, ó, isso aqui é como que o transistor se comporta para sinais AC. Para aquelas pequenas perturbações que a gente comentou lá no início. A pequena perturbação aqui na base vai gerar uma perturbação lá no coletor. E como que se comporta o transistor? De acordo com esse modelo aqui. E eu construí esse modelo aqui para a gente jogar dentro desse bloco aqui, ó. Porque aí a gente fica com o modelo do amplificador para essas perturbações AC. Aqui eu tinha colocado um desenho. Aí, esse cara aqui, ó. Esse aqui é o modelo do teu transistor. É aquilo que eu acabei de desenhar ali, tá? Onde aqui tu vai ter o coletor, emissor e base. Então, aquilo que a gente acabou de desenhar está aqui, ó. Do coletor, no coletor, a corrente de coletor, ela se comporta como uma fonte de corrente dependente. Da base para o emissor, a minha junção base-emissor, ela vai se comportar como um resistorzinho RE. Tá? E esse vai ser o nosso modelo do transistor, que a gente vai chegar aqui, ó. E aí, essa junção aqui, ó, esse modelinho que foi o que eu tinha acabado de desenhar em vermelho lá, ele só está redesenhado aqui, coletor, emissor, base. Essa junção aqui, a gente pode redesenhar ela dessa forma aqui, do lado. Que é essa configuração aqui que a gente vai usar nos nossos circuitos. Ou seja, sempre que tu bater o olho num amplificador e tiver um transistor, nós vamos aplicar as 3 regras para fazer a análise. Zera a fonte CC, ignora o capacitor e troca o transistor por esse circuito aqui. Onde tem o transistor vai entrar esse circuito. Entre a base e o emissor vai existir uma resistência e no coletor vai existir uma fonte de corrente dependente. Sempre. É isso aqui. É um modelinho do transistor. Toda essa ladainha para a gente chegar no como que o transistor se comporta para as pequenas perturbações no ponto quiescente. É esse circuito. Tá? O valor desse resistor que a gente vai usar aqui, ó, do valor da resistência R'E, é dado por essa equação. Isso aqui vem lá da equação de Shockley, tá? Essa
igualdade aqui. 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante, tá? A gente vai usar essa equação para ficar mais clara para vocês, tá bom? Mas é assim que a gente calcula esse valor do Rzinho aqui. Por que tu fez tudo isso? Porque daí tu vai botar lá no teu circuito amplificador, que foi esse circuito que a gente descobriu originalmente, né? Que a gente zerou as fontes, ignorou os capacitores e tinha que trocar o transistor pelo modelo. Agora, aqui dentro desse bloco azul, onde era o transistor, vai entrar esse modelinho aqui, que é o chamado modelo RE. A gente vai colocar esse cara aqui dentro, tá? Juntando esses dois caras aí, a gente chega então com o circuito equivalente do meu amplificador. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito, muito importante. Esse circuito aqui. O que é esse circuito? É um circuito equivalente do teu amplificador. Lembra que eu falei lá no início da conversa que eu quero olhar para o meu amplificador para calcular toda aquela monte de coisa. Ganho, impedância, influência da frequência. Quero calcular tudo isso. Só que para calcular tudo isso, eu tenho que olhar para o amplificador e enxergar só as perturbações AC. Só as perturbações no ponto quiescente. Então, a gente construiu um modelinho onde, nesse modelinho aqui, todos os valores de tensão e corrente aqui nesse circuito, todos os valores de tensão e corrente aqui são AC. Então, agora, analisando esse circuito, aplicando LCK, LTK, eu consigo responder aquelas perguntas. Ganho, impedância de entrada, impedância de saída, influência da frequência, tudo isso eu consigo responder analisando esse circuito aqui. Então, esse é o primeiro passo. Eu pego o amplificador, construo um modelo de pequenos sinais e, então, aplico técnicas de analisar circuitos, lá de circuitos 1, para calcular essas coisas. Tá? Uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês é o seguinte, esse aqui é o original, ó. Esse aqui é o amplificador original. Esse cara aqui é o amplificador original. A gente pegou esse amplificador original aqui e desenhou o modelo dele. Esse circuito de cima aqui é o modelo AC, é o modelo AC desse circuito de baixo. Onde aqui tu tem o CC mais o CA. E aqui em cima tu tem só o CA desse circuito de baixo. E é muito importante tu te ligar que as relações de ganho, de impedâncias e de frequências do circuito original são as mesmas para o nosso modelo. Então, a gente faz, primeira coisa, converte o nosso amplificador para esse modelo aqui. E em cima desse modelo eu calculo qual que é a relação da amplitude do sinal de entrada para a amplitude do sinal de saída. Isso é ganho. Qual que é a corrente que esse meu circuito drena? Ah, isso é impedância de entrada. Qual que é a influência dessa frequência aqui? Bom, isso é análise em frequência. Tudo olhando para esse circuito aqui em cima. E olha que o circuito não é complexo. Vocês apostam que vocês resolveram circuitos em circuitos 1 ou até em dispositivos 1 bem mais complexos que esse circuito aqui. Olha o que tu tem aqui. Tu tem uma fonte, resistor, resistor, fonte, resistor, resistor. É esse aí o circuito. Não é difícil. Tá? O que é difícil é tu entender toda essa ladainha que eu estou gastando mais de hora aqui para falar para vocês. O que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo? Tu está calculando como que esse amplificador amplifica, quantificando quanto que ele amplifica. Tá? E para poder quantificar isso, tu tem que tirar o modelo do amplificador. Então, aqui assim está o modelo do amplificador. Beleza? Que mais? Que mais nisso aqui? Ficou mais ou menos até aqui? Entenderam mais ou menos toda essa conversa? O que a gente está fazendo? O que tu tem que lembrar até aqui? Essa metodologia. Eu quero responder aquelas perguntas. Ganho, impedância e frequência. Quero responder isso. Para responder isso, eu preciso do modelo do amplificador. Para fazer o modelo do amplificador, zero a tensão, CC, ignora capacitor e troca transistor pelo modelo. Para poder trocar o transistor pelo modelo, a gente construiu esse carinha que está aqui dentro, que é um modelo. E aí eu fiz o passo a passo de como que tu chega no modelo RE.
para te entender o porquê que são esses elementos aqui no modelo RE. Tá? A gente vai trabalhar em cima desse cara aqui. Tá? A gente vai construir isso aqui para cada circuito de polarização. A gente vai construir esse modelo equivalente para cada circuito de polarização. E em cima desse modelo equivalente, a gente vai calcular VO, a equação do VO, a equação do VI, a equação das correntes, e aí vai obter essas características aqui, que são as características que a gente quer de cada amplificador. Tá? Eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês com relação a isso. Lembra que eu falei ali que aqui é um circuito, aqui é o mesmo amplificador que eu mostrei ali para vocês, tá? Exatamente, só que está simulado no LT Spice. Eu já vou mostrar isso para vocês. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, é uma validação do modelo. Esse aqui é o modelo que eu construí com vocês, zerando fonte, ignorando capacitor e trocando o transistor pelo modelo. Isso aqui é o teu modelo do transistor, ó. Tá? Isso aqui é um modelo desse amplificador de cima. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é a validação do modelo. Para validar o modelo, a relação de tensão de entrada e saída no circuito original tem que ser a mesma aqui no meu modelo. Qualquer um dos dois circuitos tem que dar o mesmo VO. VO, VO. Tem que dar a mesma resposta. Então, eu vou abrir isso aqui para mostrar para vocês, só que vai dar certo. Tá, esse aqui é o LT Spice, tá? A gente vai trabalhar nele depois, a gente vai fazer várias, vamos usar ele muito na disciplina. Então, aqui está nosso circuito, ó, tensão de entrada não, tensão de alimentação, transistor aqui, capacitor de entrada e saída. Esse é o amplificador original. Eu chamei aqui, ó, a tensão de saída dele, VO, que está aplicada aqui na carga. Embaixo dele aqui, eu coloquei o modelo, que é aquela estrutura que a gente chegou ali naquele último slide. É a mesma estrutura, só que para esse circuitinho aqui. Para validar o modelo, eu vou mostrar aqui para vocês junto a tensão de saída do amplificador original e a tensão de saída do meu modelo. Para validar o modelo, para dizer que aquilo que a gente está construindo está certo, está valendo a pena. Aqui, ó. Primeiro, ó, circuito original. Eu vou botar o sinal de entrada do original. Tá ali, ó. Esse é o sinal de entrada do meu original. 1 milivolt de pico, né, senoidal, esse é a tua entrada. Agora eu vou colocar o sinal de saída aqui, ó. Nesse gráfico aqui é o sinal de saída do amplificador original. Chablau. Tá aqui, ó. Ele inverte, essa é uma característica, a gente vai aprender por quê. Ele inverte, ó, a fase, tá com uma fase de 180. E olha que a amplitude do sinal de saída é menos 70 mili. Então, tu entra com 1 mili e sai com 70. Ele tem um ganho de 70. Ele está amplificando, meu circuito original está amplificando o meu sinal de entrada em 70 vezes. Certo? E observa que a forma de onda é a mesma. Tá, tem um shift de fase aqui, mas a forma de onda é exatamente a mesma. A tensão de saída é um reflexo da tensão de entrada amplificada. Esse é o circuito original. Esse circuito de cima. Agora aqui, junto com esse cara aqui, ó, eu vou colocar a tensão de saída do meu modelo. O modelo que a gente acabou de construir. Por que eu vou fazer isso? Para validar que aquele modelo é válido, para mostrar para vocês que é válido, que a gente pode analisar só o modelo e não precisa analisar o circuito original. Então, eu vou vir aqui, ó, tensão de saída do modelo. Tensão de saída do modelo está em verde, ó. É a mesma tensão de saída do circuito original. O que isso mostra para nós? Que eu posso analisar só o meu circuito modelado. Eu não preciso aplicar todas as leis de circuitos nesse circuito aqui, onde envolve CA e CC. Eu posso analisar só esse circuito de cima, que é mais simples de tu analisar que esse circuito de baixo. Tendo um modelo AC, eu calculo o ganho do meu modelo AC. E daí eu sei que esse ganho é o mesmo ganho do meu circuito original. Tá bom? Então, por isso que eu mostrei a simulação aqui. A gente vai trabalhar mais em LT Spice depois. Então, o que eu quero que fique até aqui? Tá? Essa metodologia. A gente tem um amplificador e quer responder aquelas perguntas. Ganho, influência da frequência, ZI, ZO. A gente quer responder essas coisas com relação ao amplificador.
Para responder essas coisas, a gente tem que aplicar análise de circuitos. Para aplicar essas análises de circuitos, eu não vou aplicar no circuito original, eu vou aplicar num modelo simplificado. Então, a gente construiu aqui o modelo do amplificador. Para construir esse modelo, zera CC, ignora os capacitores, troca transistor por modelo. Pera aí, mas como que é o modelo do transistor? Então, a gente construiu o modelo RE do transistor. Troca essas três coisas no modelo original, e aí sim, esse é o modelo AC. E agora eu aplico LCK, LTK, para achar a tensão de saída, tensão de entrada, corrente de saída, e Brasil. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Bastante. Tá? Então, no final aqui, eu só validei que o modelo tem a mesma resposta do original, porque daí eu posso analisar o modelo e não preciso analisar o original. Tá bom? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês lembrem, tá? O que está acontecendo? Que a gente construiu o modelo, e esse modelo representa os sinais AC, que é o que a gente está interessado em analisar nesses amplificadores. Beleza? Dúvidas, por favor? Nada? Entendendo tudo? Tampinha? Nenhuma? Tá bom, então, se vocês estão bem. O que a gente vai ver na próxima aula? Outro tipo de modelo. Hoje a gente conversou sobre o chamado modelo RE. Tá? Na próxima aula a gente vai ver o modelo chamado modelo híbrido. Daí depois, nas próximas aulas, a gente vai pegar esses modelos e vai aplicar nos circuitos de polarização de verdade. E aí sim a gente vai começar a calcular aquelas grandezas. Ganho, impedância, parari, paroró, tá? Eu deixei aqui um link de uma aula sobre o LT Spice para vocês usarem, tá? Para vocês dar uma acessada e baixar o LT Spice já e pegar uma familiaridade, porque a gente vai começar a usar ele nas próximas aulas, tá? Ok? Ok? Nenhuma dúvida? Entendido? Tô até com medo de vocês não falando nada. Vou parar de gravar aqui.